Maria Irene Schigliatti é escritora, pastora, palestrante internacional, conselheira de líderes políticos e eclesiásticos e educadores na América Latina. Atualmente é diretora para a América Latina da Global International Network, uma organização dedicada a fornecer serviços práticos e estratégicos para os problemas políticos, educacionais, sociais, econômicos e espirituais que a América Latina apresenta. Escreveu os livros Destronando o Estado, Multiplicação Geracional e Vencendo a Batalha Eleitoral. É formada em Direito e bacharel em Teologia pela Abilene Christian University. Possui MBA em Liderança Organizacional com especialização em Negócios e Comunicações Globais pela Regent University. Amém? Pai do Senhor, boa noite a todos. Amém? Uma noite de muita alegria, né? Receber a pastora Irene. Muita alegria, muita honra em nosso coração nessa noite, pela vida também do apóstolo Eli, de toda a equipe dos irmãos ali do Sonho, também pastor Abel, pastor Fernando da Casa do Leão, pastor André, pastora Cíntia da MEC. Nós nos sentimos muito honrados nessa noite. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor pela vida da pastora Irene? Profeta Açúcar, sejam bem-vindas. Obrigado. É um prazer poder estar com todos vocês esta noite. Muitas graças. Obrigado também ao pastor daquela igreja Mega, a pastora, por abrir a porta para que hoje podamos compartir um pouco de lo que Deus ha venido hablando a mi vida y compartirles un poco de esas cosas que el Señor viene trabajando también en las naciones del mundo. Amém? Quero dizer que estou muito feliz de estar aqui nesta noite. Quero agradecer aos pastores desta igreja, da igreja MEG. E eu vou compartilhar nessa noite algumas coisas que Deus tem falado ao meu coração. E é isso. Isso. Hace más o menos unos 15 años atrás, Há mais ou menos uns 15 anos atrás, Dios empezó a inquietarme sobre a estudiar lo que la Biblia habla de naciones. Deus começou a me inquietar para estudar o que a Bíblia diz a respeito de nações. Descubrí que en el Nuevo Testamento E eu descobri que no Novo Testamento solamente aparece la palabra iglesia, aparece a palavra igreja solamente 2 veces. somente 2 vezes. Pero la palabra naciones Mas a palavra nações es la palabra más veces mencionada en la Biblia é a palavra mais vezes mencionada na Bíblia y termina siendo un enfoque de la gran comisión. e acaba sendo um enfoque da grande comissão. Jesús dijo: vayan y discipulen Jesus disse: vão e discipulem todas las naciones. todas as nações. Discipular una nación Discipular uma nação es más grande que discipular una é iglesia. maior que discipular uma igreja. Y la misión que Jesús nos dio E a missão que Jesus nos deu fue discipular la nación. foi discipular a nação. En ese estudio sobre E naciones, nesse estudo sobre nações, descubrí el concepto bíblico de eu nación. descobri o conceito bíblico de nações. Porque antes de que exista la Biblia, Porque antes que a Bíblia existisse, existían los reinos y los imperios. os reinos e os impérios existiam. Pero cuando la Biblia entró a todas las regiones del mundo, Mas quando a Bíblia entrou em todas as regiões do mundo, empezaron a cambiar então começaram a mudar el sistema político de las o naciones, sistema político das nações, de reinos e imperios de reinos e império a naciones. a nações. Porque las naciones Porque as nações son el modelo bíblico são o modelo bíblico para la paz para a paz, del mundo. a paz do mundo. En este estudio E nesse estudo,
empecé a descubrir eu comecei a que descobrir Dios tiene el deseo que Deus tem o desejo de que las naciones entren al cielo. de que as nações entreguem ao céu, se entreguem ao céu. Yo pensaba que solo las almas entraban al Eu cielo. pensei que só as almas entrariam no céu. Y luego descubrí Então eu descobri en el libro de Apocalipsis no livro de Apocalipse que dice que las naciones que fueren salvas, que diz que as nações que forem salvas, esas podrán comer del árbol, las hojas del árbol de la vida as folhas da árvore da vida serán para la sanidad de las naciones. serão para a cura das nações. Entonces, las almas entran al cielo Então as almas entram no céu y las naciones también. e as nações também. Ahora también descubrí E agora eu também descobri que las naciones que das nações fueron creadas por Dios que as nações foram criadas por Deus y las naciones edificadas y alineadas al modelo de Dios e as nações edificadas e alinhadas ao modelo de Deus permanecen. permanecem. Pero las naciones que se alejan de Dios, Mas as nações que se afastam de Deus, Dios las borra de la faz de la tierra. Deus as extingue da face da terra. Hay muchas naciones que menciona la Há Biblia muitas nações que a Bíblia menciona que ya no existen. que já não existem. Y Dios anhela E Deus deseja que así como Él tuvo su país, que assim como Ele teve o seu país, que fue Israel, que foi Israel, cuando Cristo viene, quando Cristo vem, quiere hacer de todas las naciones, Ele então quiere hacer que todas quer las fazer com que todas as nações sean su nación especial. sejam sua nação especial. Dios quiere que Brasil Deus quer que Brasil sea su nación especial. seja sua nação especial. Para que eso pueda E acontecer, para que isso possa acontecer, necesitamos conocer nós precisamos conhecer cuál es el modelo bíblico qual é o modelo bíblico de una nación de uma nação para poder discipularla. para poder discipulá-la. Porque Jesús dijo Porque Jesus disse que quiere que discipulemos las que Ele naciones quer que nós discipulemos as nações y enseñemos todas las cosas. e ensinemos todas as coisas. Todo lo que la iglesia no enseñe, Tudo que a igreja não ensina, el mundo lo va a o enseñar. mundo vai ensinar. Todo lo que no prediquemos en la iglesia, Tudo que nós não pregarmos na igreja, el mundo lo va a predicar o mundo vai pregar con su ideología. com a sua ideologia. Entonces, para discipular las naciones, Então, para discipular as nações, hay que enseñar todas las nós cosas. temos que ensinar todas as coisas: Economía, economia, política política y todo. e tudo. Vamos para atrás. Coloca para nós, por favor. Onde fala a respeito disso, tem lá falando. Desde el comienzo. Desde o começo, por favor. Isso. Una más Um atrás. antes, por favor. Un año. Isso. Ahí va. Ahora siguiente. O próximo. Você pode ler? Sim. A rede global, que é essa rede que ela participa, capacitamos, qual que é a missão? Capacitamos e formamos equipes de transformação entre líderes que aplicam a cosmovisão bíblica para acelerar e amplificar a transformação de cidades e nações que todos desejamos ver. Siguiente. O próximo, por favor. Ahí. E aí está escrito também: as cidades e as nações precisam de uma transformação. Para quê? Uma transformação espiritual, política, educativa, econômica e social. Em todas as áreas. Para ello la iglesia tiene que tener conocimiento Para isso a igreja precisa ter conhecimento de cuál es el modelo bíblico de qual é o modelo bíblico para cada una de para estas. cada uma dessas áreas. Muchas veces limitamos Muitas vezes nós limitamos a pensar que solamente hay que ganar almas de estos lugares. que pensando em ganhar almas desses lugares, Pero la misión es más grande que ganar almas. nós muitas vezes pensamos que é só ganhar almas, mas entenda, a missão é maior do que ganhar almas, Es cambiar el sistema. é mudar o sistema. Porque cuando el hombre cae, Porque quando o homem cai, los sistemas del mundo caen. os sistemas do mundo caem.
Y cuando Jesús vino a restaurar al hombre, E quando Jesus veio restaurar o homem, quiere que el hombre restaure los sistemas. Ele quer que o homem restaure o sistema. Porque el ser humano, Porque o ser humano, en su ambición y egoísmo, em sua ambição e egoísmo, creó sistemas criou sistemas que permiten desigualdad que permitem a desigualdade para que unos pocos para que poucos puedan gobernar possam governar las riquezas del mundo, as riquezas do mundo puedan mantener su poder, e possam ali manter o seu poder y hacen que el sistema de Dios e fazem com que o sistema de Deus o el sistema que Dios creó ou o sistema que Deus criou no sea aplicado en la nación. não seja aplicado na nação. La misión de la iglesia E a missão da igreja es ir a las esferas de influencia, é ir às esferas de influência, no solamente siendo un buen cristiano, não somente sendo um bom cristão, sino teniendo luz mas tendo luz para saber cómo modificar estos sistemas. para saber como modificar esses sistemas. Siguiente. O próximo, por favor. Siguiente E o también. próximo. Entonces necesitamos conocer los principios y modelos para reformar naciones. Então nós precisamos saber os princípios e modelos para reformar as nações. Si usted quiere aprender y profundizar más Se você quiser aprender e se aprofundar mais nisso, sobre esto, a respeito desse assunto, yo voy a regalar el PowerPoint de hoy para você. o PowerPoint de hoje vai ser um presente para vocês. Y si quiere profundizar, yo envío más información para su correo también. E se você quiser se aprofundar ainda mais, eu posso também enviar para o seu e-mail mais informações. También tenemos entrenamiento profundo sobre los derechos humanos. Nós também temos treinamento profundo sobre os direitos humanos. Porque hoy Porque a próxima slide, por favor. Porque hoje el enemigo o inimigo está utilizando en nombre de los derechos humanos está utilizando em nome dos direitos humanos el aborto, o aborto, matrimonio homosexual, o casamento homossexual, una mentirosa justicia social uma mentirosa justiça que social divide a las personas que divide as pessoas entre opresores y oprimidos, entre opressores e oprimidos, eliminando la dignidad de Dios en el hombre eliminando a dignidade de Deus no y el homem pensamiento bíblico de los derechos humanos, e o pensamento bíblico dos direitos humanos, que nacen desde el valor inherente que Dios dio a todos los seres humanos que nasce do valor inerente que Deus deu a todos os seres humanos, por ser creados a su imagen. porque Ele nos criou a sua imagem. Hoy día voy a compartir una enseñanza que es muy cercana a mi corazón. Hoje eu vou compartilhar um ensinamento que é muito próximo ao meu coração, que é importante para mim, Y que viene de Próximo. este libro, Destronando al Estado, e que vem desse livro que chama Destronando o Estado, Principios para liberar familias Princípios para libertar famílias de la opresión estatal. da opressão estatal. Y vamos a ver las 3 mentiras del socialismo E nós vamos ver as 3 mentiras do socialismo para destruir la familia. para destruir as famílias. Entonces vamos a comenzar. Então vamos começar. Pode dizer hasta que hora eu tenho para que Até que horas ela pode ficar? para que eu tenha em tempo. Para que ela possa saber o tempo para ela se programar. Perigoso, é? Isso é perigoso, hein, gente? Tá bom. Então tá bom. Entonces vamos a comenzar viendo cómo Dios creó al mundo con inteligencia. Então vamos começar vendo como Deus criou o mundo com inteligência. Dios diseñó el mundo con un diseño inteligente. Deus desenhou o mundo com um desenho inteligente. Pode passar, por favor. Eso. Y lo podemos ver que en Génesis 1 E podemos ver que Gênesis 1, Dios crea las ciencias. Deus cria ciências. Estamos por ya el slide 10. Ay, eso. Obrigado. Entonces, esta inteligencia de Dios Então essa inteligência de Deus se manifiesta a través de los sistemas del mundo. se manifesta através dos sistemas do mundo. Por ejemplo, la música. Por exemplo, a música. Aquí estamos con la alabanza. Estamos aqui com o louvor. El hombre no crea las notas musicales. O homem não cria as notas musicais.
Las notas musicales estaban encriptadas en la naturaleza. As notas musicais estão encriptadas na natureza. Hay 7 notas As musicales. 7 notas musicais. El hombre no puede fabricar una. O homem não pode fabricar uma. Ya venían prediseñadas con una familia. Elas já vieram pré-desenhadas com uma família. Y nosotros lo que hacemos es jugar dentro del diseño. Então o que nós fazemos na verdade é jogar, é brincar ali dentro desse desenho Para crear música. para criar música. Entonces hay un diseño encriptado inteligente. Então há um desenho inteligente encriptado. Las matemáticas, otro ejemplo. A matemática é outro exemplo. Las matemáticas no fueron creadas por el hombre. A matemática não foi criada pelo homem, Fue descubierta por el foi hombre. descoberta pelo homem Y manifiestan la mente de Dios. e manifesta a mente de Deus Y la naturaleza de Dios. e a natureza de Deus. Un premio Nobel decía, O prêmio Nobel diz las matemáticas son el hilo que a matemática é o fio con el que Dios tejió el universo. com o qual Deus teceu o universo. ¿Cuántos números hay entre el 1 y el 2? Quantos números há entre 1 e 2? Infinito. Infinitos. Revela la naturaleza de Dios. Isso revela a natureza de Deus. Un pequeño apartado, Pequeno, como un paréntesis. vou abrir aqui um parênteses. A veces pensamos que en un colegio cristiano y un colegio pagano, Às vezes nós pensamos que num colégio cristão e num colégio pagão, 2 más 2 es 4. 2 mais 2 é 4. Entonces es lo mismo. É a mesma coisa. Entonces solamente pensamos que la educación cristiana es solamente agregar un versículo. E às vezes nós pensamos o quê? Que a educação cristã é só colocar um versículo a mais ali. Pero en realidad la ciencia debe fortalecer el conocimiento de Dios a través de los niños. Mas na realidade a ciência deve fortalecer o conhecimento de Deus nas crianças. Y también debería ser así en la E universidad. assim também deveria acontecer na universidade. Pero han sacado a Dios de la educación. Mas tiraram Deus da educação Y lamentablemente incluso colegios y universidades cristianas e lamentavelmente inclusive colégios e universidades cristãs fizeram isso. piensan que solamente por agregar un versículo o capilla ya es cristiano. E muitas vezes pensam essas escolas, essas universidades que simplesmente se você acrescentar um versículo já é cristão. La verdadera educación cristiana A verdadeira educação cristã enseña cómo cambiar los sistemas del mundo. ensina como mudar os sistemas do mundo. Y vamos a mirar estas 3 mentiras. E vamos olhar então essas 3 mentiras. Muchos de ustedes han escuchado la primera. Muitos de vocês já escutaram a primeira. Los recursos se están acabando. Os recursos estão acabando. ¿Cuántos han escuchado eso? Quantos já escutaram isso? Muy pronto hay que buscar el planeta Marte porque este planeta ya va a quedar sin recursos. Logo a gente vai ter que ir lá pro Marte porque o nosso planeta não vai ter mais recursos naturais. La segunda mentira es la sobrepoblación. A segunda mentira é a superpopulação. Estamos sobrepoblando la tierra y ya no vamos a caber todos. E nós estamos superpopulando a Terra e já não vai ter, povoando a Terra, e já não vai ter mais lugar para todo mundo. Y la tercera es el calentamiento global. E a terceira mentira é o aquecimento global. Esta tierra se va a destruir. Essa terra vai ser destruída. Estamos destruyendo nuestra tierra. Nós estamos destruindo a nossa terra. Y tenemos que buscar otra alternativa. Então nós temos que buscar outra alternativa. Todo esto Tudo isso es una mentira. é uma mentira. Y va en contra de lo que enseña la Biblia E vai contra aquilo que a Bíblia ensina. y de la ciencia. E também vai contra a própria ciência. Y eso vamos a profundizar E hoy. nós vamos então nos aprofundar nisso hoje. El mandato cultural No mandato cultural es Génesis 1:28. é Gênesis 1:28. Cuando Dios creó al mundo, Quando Deus criou o mundo nos mandó a trabajar. e Ele mandou trabalhar. Nos mandó a todos a trabajar. Mandou todos nós trabalharmos. Y nos dijo, vayan y descubran la creación. E Ele disse, vai, descubram a criação. Te entrego los peces del mar, las aves de los cielos, Entregou para nós os peixes do mar, as aves do céu, la tierra y los recursos naturales. a terra e todos os recursos naturais. Entonces, cuando Dios nos envía a producir, Então, quando Deus nos envia a produzir, nos está dando la licencia Ele estava nos dando licença, a permissão para explotar la tierra. para explorar a terra. Hoy día, Hoje, si usted quiere explotar la se tierra, você quer explorar a terra,
tiene que pedirle permiso al Estado. Você tem que pedir permissão para o Estado. Pero aquí Dios ya te dio la licencia. Mas olha, Deus já te deu aqui a permissão. Siguiente. O próximo, por favor. Pode passar. Siguiente, sim. Você pode ler. Tá. Multiplicar. Multiplicar se refere a desenvolver a sociedade como um todo e suas instituições. E dominar refere-se à permissão para explorar os recursos naturais. Entonces la primera mentira son los recursos se están acabando. Então a primeira mentira é os recursos estão acabando. Vamos a la diapositiva número 20. Vamos então, vai até o 20, por favor. Essa daqui? Carver descobriu mais de 300 usos para o amendoim. George Washington Carver era un hombre pobre y esclavo en el sur de Estados Unidos. George Washington Carver era um homem pobre ao sul dos Estados Unidos. Era esclavo. Ele era escravo. Y cuando estalla la guerra civil, E quando ele estava ali na guerra civil, él luego se encuentra como un hombre libre. ele então se encontra como um homem livre. Hace un esfuerzo muy grande para conseguir educación. E ele fez um esforço muito grande para conseguir educação. Y luego entra a la universidad y estudia química. Então ele entrou para a universidade e estudou química. En el momento en que él era profesor de química en la universidad, E no momento que ele estava ali na universidade como professor de química, estalla una hambruna muy grande en todo el sur de Estados Unidos. estava acontecendo algo, um fenômeno, Un fome uma fome muito grande ali nos Estados Unidos, en el sur. no sul dos Estados Y Unidos. si usted conoce el sur, es una tierra muy mala, muy árida. Se você conhece o sul dos Estados Unidos, é uma terra muito seca, muito árida. Y no crecía nada. E nada crescia ali. Y la hambruna y también no estaba lloviendo, E também não estava chovendo. haciendo de que el ganado empiece a morir. Então o gado também começou a morrer. Y después ya las personas empezaron a E morir depois as próprias pessoas começaram a morrer. porque no tenían para comer. Porque não tinham nada para comer. Era un momento caótico. Era um momento caótico. Entonces George empieza a orar Então George começou a orar. y también un poco a renegar, a discutir con Dios. E ele começou a discutir ali com Deus. Y le dijo: Dios, E falou: Deus, ¿por qué nos has hecho tan pobres? por que o Senhor nos fez tão pobres? A otros países y a otros lugares has dado una tierra muy fértil. Para outros países você deu uma terra muito fértil. Y a nosotros solo nos das tabaco y maní. E para nós você só dá amendoim e tabaco. Entonces, un paréntesis, Então abro aqui um parênteses. Dios no dio a todos los países la misma cantidad de recursos naturales. Deus não deu a todos os países a mesma quantidade de recursos naturais. Y eso no hace a Dios injusto. E Deus não faz Deus injusto. E isso não faz Deus injusto. Dios no nos dio a todos los mismos talentos y Ele não deu, capacidades. ele não deu a todos nós os mesmos talentos e capacidades. Y eso no hace a Dios injusto. E isso também não faz Deus injusto. Dios no es socialista. Deus não é socialista. Porque a todos nos dio algo que es necesario. Porque Deus deu a todos nós algo que é necessário. Una mente como la de Él, Uma mente como a dele. creado a su imagen Criados à sua para imagem. poder producir Para podermos produzir y desarrollar. e desenvolver. Y eso es suficiente. E isso é suficiente. Entonces dice que George estaba en su autobiografía, él cuenta que entonces Dios le habla. Então, na autobiografia dele diz que Deus, naquele determinado momento, fala com ele. Él dice: E George, fala: George, George, yo no puedo decirte por qué te di el maní, eu não posso te dizer por que eu dei amendoim para você. porque no entraría en tu mente. Porque isso não entraria na sua mente. Y le dice: George, ve al laboratorio E aí ele falou para George assim: vai lá no laboratório y descompone el maní. e descomponha o amendoim. Él va al laboratorio Então ele foi até o y laboratório encuentra las resinas, e ele encontrou ali resinas, resinas, aceites, azeites, Vitaminas. óleos, vitaminas. y crea 300 usos para el maní. Então ele descobriu 300 usos para o amendoim. Empezó a industrializar, E ele começou a industrializar. creó materiales de belleza, Criou material de beleza, creó material de limpieza, material de limpeza, creó pinturas. pinturas. Y ese hombre solo E esse homem sozinho
Sacó a todo el sur de Estados Unidos de la hambruna. Tirou todos os Estados Unidos daquela fome. Un solo hombre Único homem que nació esclavo que nasceu escravo, con un solo recurso com insignificante só recurso insignificante, como el maní, como o amendoim, dio de comer a todo el sur de Estados Unidos. deu de comer a todo o sul dos Estados Unidos. El uso para los recursos, para los recursos naturales son infinitos. O uso para os recursos naturais são infinitos. Porque Dios es infinito. Porque Deus é infinito. Otro ejemplo es lo que pasó con la arena. Outro exemplo é o que aconteceu com a areia. Arena es el segundo recurso más abundante sobre la tierra. A areia é o segundo recurso mais abundante sobre toda a terra. Pensábamos que solo servía para mezclarlo con cemento y hacer construcción. Nós pensávamos que só servia para poder misturar com cimento e poder fazer as construções. O para hacer castillitos Ou então al lado para del fazer mar. castelos, né? Lá ali perto da praia. Pero alguien agarró la arena Mas alguém foi lá, pegou a areia y dijo, ¿qué habrá ahí adentro? e falou: o que será que tem aqui dentro? Descompuso la arena Então decompôs ali a y areia encontró el silicio. e encontrou o silício. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de Silicon Valley? Quantos de vocês já ouviram falar do Vale do Silício? El silicio es el semiconductor O silício é um semicondutor con el cual se creó el celular, com o qual o celular foi criado, la computadora. o computador Todo também. lo que usa microchips Tudo que usa microchips vino de la arena. veio da areia. Cuando se descubrió el silicio, Quando foi descoberto o silício, explotó la electrónica en el mundo. a eletrônica no mundo explodiu. ¿Cuántos empleos ha creado la arena? Quantos empregos a areia criou? ¿Cuánta riqueza ha creado la arena? Quanta riqueza a areia criou? ¿Cuántas nuevas profesiones ha creado la arena? Quantas novas profissões a areia criou? Un solo recurso, Um só recurso, el más abundante, o mais abundante, el más común, o mais comum, es ahora el que ha dado más riqueza al mundo. é agora aquele que deu mais riqueza ao mundo. ¿Qué es lo maravilloso de todo? E qual que é o maravilhoso de tudo isso? Que Dios le entregó todo a una familia. É que Deus entregou uma família, Todo a una familia. toda uma família. Todo a Deus, nosotros. Deus entregou tudo a uma família. Deus entregou tudo a nós. Pero ¿cuál es el problema de hoy? Mas qual que é o problema de hoje? Si yo voy a su casa Se eu vou lá na sua casa y encuentro gas natural, e eu encontro gás natural, ¿qué va a pasar con su casa? o que vai acontecer com a sua casa? El gobierno va a tirar. O governo vai lá e vai querer tomar a sua casa. ¿Qué pasa si yo encuentro oro? O que acontece se eu encontro ouro? El gobierno va a ir y va a tratar de quitarle su casa. O governo vai ali e vai tentar tomar a sua casa. Pero Dios se lo entregó a la familia. Mas Deus entregou a família. Hoy día, Hoje, las riquezas del mundo as riquezas do mundo que fueron entregados para que la familia puedan ser el motor económico de las naciones, foi entregue para que as famílias sejam o motor econômico das nações. ha sido centralizado por el Estado, Foi centralizado pelo Estado. porque hemos creído la mentira Porque nós acreditamos na mentira de que la riqueza es como una torta. de que a riqueza é como uma torta. Y si alguien pega un pedazo más grande de la torta, Que se alguém pegar um pedaço maior da torta, entonces yo voy a tener un pedazo más pequeño. então eu vou ter um pedaço pequenininho. Pero así no funciona la riqueza. Mas as riquezas não funcionam dessa Así maneira. no funciona la economía en el mundo. A economia no mundo não funciona dessa maneira. La economía y las riquezas, A economia e as riquezas, mientras más personas están produciendo quanto mais pessoas estão produzindo bienes y servicios, bens e serviços, el Producto Interno Bruto de una nación crece o produto interno bruto de uma nação cresce. y debe haber más dinero circulante Então vai ter mais dinheiro circulando y la riqueza se va multiplicando e a riqueza vai se multiplicando con más tecnología com mais y tecnologia más desarrollo que e hagamos. mais desenvolvimento que nós produzimos.
Si tú crees que los recursos son limitados, Se você acredita que os recursos são limitados, entonces usted va a creer que a alguien que tiene mucho hay que quitarle. então você vai acreditar que alguém que tem muito tem que tirar logo. Pero así no funciona. Mas não é assim que funciona. Mientras más producción hay más riqueza. Na verdade, quanto mais produção há, mais riqueza há também. Entonces, hay 3 impuestos que no son bíblicos, Há 3 impostos que não são bíblicos, que Dios prohíbe en las que escrituras, Deus proíbe nas escrituras que el gobierno pueda echar mano. e que o governo vem e tenta tomar. ¿Ustedes se acuerdan de la enseñanza de Jesús sobre los impuestos? Vocês se lembram do ensinamento de Jesus sobre os impostos? Dice que le estaban pidiendo a Jesús Diz que estavam pedindo a Jesus y preguntando: ¿es lícito, Señor, pagar impuestos al César? e falando: Senhor, é lícito pagar imposto a César? Entonces la pregunta era para engañar a Jesús. A pergunta era uma pegadinha para tentar enganar Jesus. Porque si Jesús decía sí, Porque se Jesus dissesse que sim, todo su movimiento acabaría. todo o seu movimento acabaria ali. Porque todos sus seguidores pensaban que él venía a restituir la nación. Porque todos os seus seguidores pensavam que ele vinha para restituir a nação. Y él no podía decir que podemos pagar impuestos a un gobierno pagano, foráneo, enemigo de Dios. E ele não queria dizer que ele não podia dizer que tinha que dar o dinheiro para aquele império que era pagão, que era tirano e inimigo de Deus. Pero si Jesús decía sí, paguemos impuestos. Mas se Jesus disse sim, vamos pagar o No, perdón, imposto. decía no, Perdão, se Jesus falava não, entonces lo podían arrestar por sedición. então podiam também prender Jesus por sedição. Entonces como que no había escapatoria. Então, como ele não tinha escapatória ali, Pero Jesús responde de una manera Jesus responde de uma maneira que los romanos no entendieron. que os romanos não entenderam. Porque si hubiera entendido lo hubieran Porque se arrestado. tivessem entendido, teriam prendido ele. Y los judíos lo amaron más. E os judeus Amaron más. amaram ele ainda mais. Y él pidió una moneda Ele pediu uma moeda y dijo: ¿de quién es la imagen que está en la e moneda? perguntou de quem que era a imagem que estava na moeda. Y todo el mundo dijo: del E César. todo mundo falou, é de César. Entonces dijo: dar al César lo que es del Então César, ele falou, dê a César o que é de César más das a Dios lo que es de Dios. e dê a Deus o que é de Deus. ¿Qué vamos a dar al César? O que nós vamos dar a César? Lo que tiene la imagen del César. O que tem a imagem de César. ¿Y qué vamos a dar a Dios? E o que nós vamos dar a Deus? Lo que tiene la imagen de Dios. O que tem a imagem de Deus. Jesús estaba diciendo: Jesus estava dizendo, no le den al César não dê a César lo que es sagrado, o que é sagrado, lo que tiene la imagen de o Dios. que tem a imagem de Deus. No le den al César Não dê a César control sobre lo que piensan, controle sobre o que pensam, sobre lo que falan, sobre o que falam, sobre lo que adoran sobre o que adoram y sobre su trabajo, e sobre o seu trabalho, sobre nada que tenga la imagen de Dios sobre en el nada hombre. que tenha a imagem de Deus no homem. No le den control al César. Não dê controle a Él no César. tiene legitimidad Ele não tem legitimidade sobre el área de Dios en el hombre. sobre a vida de Deus no homem, sobre aquilo que é a imagem de Deus no homem. Entonces hay tres impuestos que no son bíblicos. Então há 3 impostos que não são bíblicos. El primero es el impuesto al trabajo. O primeiro imposto sobre o trabalho. El hombre trabaja O homem trabalha porque es creado a imagen de Dios. porque ele é criado à imagem de Deus. 6 días trabajó Dios 6 dias Deus trabalhou y un día descansó e um dia descansou y entregó al hombre e entregou ao homem esa herencia essa herança del trabajo. de trabalho. El gobierno no tiene legitimidad O governo não tem legitimidade sobre lo que producimos sobre o que produzimos ni lo que trabajamos. e nem sobre o nosso trabalho. Si yo hoy día les digo: todos ustedes van a darme a mí el 20% de todo su trabajo, Se hoje eu disser para vocês assim, todos vocês vão dar para mim 20% de todo o seu trabalho, ustedes dirán: ¿pero por qué? vocês vão perguntar, ué, mas por quê? ¿Qué legitimidad tienes tú? Qual legitimidade você tem? ¿Qué autoridad tienes tú Que autoridade você tem sobre mi trabajo? sobre o meu trabalho? Ninguém. Ninguém. Así también el Estado Assim também o Estado no tiene ninguna legitimidad não tem nenhuma legitimidade sobre lo que tú trabajas. sobre o seu trabalho.
segundo impuesto que no es bíblico O segundo imposto que não é bíblico es el impuesto a la tierra. é o imposto sobre a terra. Y el tercero es el impuesto sobre la herencia. E o terceiro é o imposto sobre a Si herança. puede leer el 2 y el 1, el 2 y el 1 y luego para y luego el 2. Tá, então vamos lá. Imposto sobre o salário empresário. Deus requer 10%, que é dízimo. Se o governo pede mais dinheiro, também pede mais lealdade. E isso é idolatria. Una señal de que un país está en idolatría Um sinal de que um país está em idolatria y se ha alejado de Dios e se afastou de Deus es que su estado é que o seu estado está pidiendo más que Dios. está pedindo mais que Deus. Hoy día, Hoje, la mayoría de las naciones a maioria das nações piden más del 10%. pedem mais do que 10%. El impuesto a la propiedad, puede leer. O segundo, que é o imposto sobre a terra e a propriedade. Imposto sobre a propriedade. Por não pagar o imposto sobre a propriedade, podem confiscar as propriedades. O governo não tem direito a esse tipo de imposto. E o princípio é que a propriedade da terra pertence a Deus. Fazer isso é roubo e é especificamente proibido nas Escrituras, como está escrito em 1 Samuel 8,14, 1 Reis 21 e Ezequiel 46,18. Siguiente. E o próximo, o terceiro, que é o imposto sobre a herança. A Bíblia não permite que o Estado tome os frutos do trabalho de uma pessoa, e seja ela viva ou morta. Em uma economia cristã, os filhos serão mais ricos que seus pais, pois o Estado não colocará a mão na herança e, acima de tudo, no patrimônio da família. Assim, este patrimônio crescerá. Dios ha entregado al hombre, por ser creado a su imagen, autogobierno y autosuficiencia. Deus entregou ao homem, por ter sido formado à sua imagem, autogoverno e autossuficiência. Esto quiere decir que yo soy responsable Isso quer dizer que eu sou responsável delante de Dios diante de Deus por mi vida, pela minha vida, por mi alimentación, pela minha alimentação, por mi salud pela minha saúde y por mi educación. e também pela minha educação. Yo no puedo delegar Eu não posso delegar a otra persona la responsabilidad a outra pessoa a responsabilidade sobre mi vida. sobre a minha vida. Cuando nosotros pedimos que el Estado me dé educación, Quando nós pedimos ao Estado que dê a educação, que nos dé salud, que nos dê saúde, no solamente estamos delegando autoridad, não somente estamos delegando a Ele le autoridade, estamos dando permiso para extraer de nuestro bolsillo mas também estamos dando a Ele permissão para extrair do nosso bolso las riquezas que Dios nos dio. as riquezas que Deus nos deu. Porque siempre que tú delegas autoridad, Porque sempre que você delega autoridade, delegas responsabilidad, você também delega responsabilidade, también va a tener que delegar recursos. também terá que delegar recurso. Entonces las familias son pobres Então as famílias são pobres porque hemos delegado al Estado porque nós delegamos ao el Estado mantenimiento de nuestras vidas. o manter as nossas vidas. Si cada persona E se cada pessoa cumpliera con Dios cumprisse com Deus de sanarse y de alimentarse, de de sanarse se curar y alimentarse e de se alimentar y educarse, e de educar também, es muy poco lo que tiene el Estado para hacer. muito pouco o Estado teria que fazer. Y ese es el modelo de Dios. E esse é o modelo de Deus. Te dio las riquezas, Ele nos deu riquezas, pero nos dio responsabilidad mas também nos deu de responsabilidade cuidarnos. De cuidarnos. de cuidar de nós mesmos. Muchos de ustedes deben haber escuchado esto. Pode ser que muitos de vocês tenham escutado isso. Ah, yo no quiero que el gobierno me dé pescado. Eu quero que o governo me dê peixe. O también, yo no quiero que el gobierno me dé Ou pescado. então fala, não, eu não quero que o governo me dê peixe. Que me enseñe a pescar. Que me ensine a pescar. Ninguna es bíblica. Nenhuma dessas duas é bíblica. Siguiente. O próximo, por favor. Yo no quiero que el gobierno me dé pescado. Eu não quero que o governo me dê peixe. Yo no quiero que el gobierno me enseñe a pescar. Não quero que o governo me ensine a pescar. Yo quiero que el gobierno me deje pescar. Eu quero que o governo me deixe pescar. Hoy día, Hoje, si usted tiene en su casa se você tem lá na sua casa un árbol de manzana uma árvore de maçã, y usted con su familia empieza a hacer mermelada de manzana então você e sua família começam a fazer ali uma geleia de maçã. y luego
van y venden al vecino. Então você começa a vender, vai lá e vende para o vizinho. Usted es un traficante, E aí então você é colocado como se fosse um traficante, un delincuente, um delinquente, atentado contra la salud pública. atentando contra a saúde pública. ¿Dónde está su registro sanitario? ¿Aonde está su registro sanitario? Onde é que está seu registro sanitário? ¿Dónde está su permiso de funcionamiento? Cadê sua licença de funcionamento? ¿Dónde está su licencia ambiental? Sua licença ambiental, cadê? Si usted en su casa E se você na sua casa tiene 5 gallinitas que ponen huevo tem ali umas 5 galinhas que começam a colocar ovos, y usted va y la pone en un e empaquetado aí você vai lá, coloca dentro de uma caixa de ovos, y manda a su hijo para que venda al vecino, e aí vai lá e fala pro seu filho vender pro vizinho. usted es un traficante de huevos Você é um traficante de ovos y un delincuente. e você é um delinquente. Ah, y también explotación infantil. E também é exploração infantil. Hemos perdido la libertad que Dios nos dio Nós perdemos a liberdade que Deus nos deu y no nos damos cuenta por qué e nem nos damos conta por quê. es tan difícil prosperar. Por que é tão difícil prosperar? Ah, no, pero el problema está en su mente. Ah, não, mas o problema está na sua mente. La pobreza está en la mente. É porque a pobreza está na mente. La pobreza está en la mente porque por falta de conocimiento dejamos ser oprimidos. A pobreza está na mente porque por falta de conhecimento nos deixamos ser oprimidos. Vamos a diapositiva número 27. Vamos até a 27, por favor. Vamos a ver un vehículo ahí. Vamos ver um veículo. ¿Cuántos impuestos usted cree que tiene este auto? Quantos impostos você acredita que esse carro paga? Ah, no, pero como las riquezas se están acabando, Ah, não, mas como as riquezas estão acabando, hay que hacer más impuestos para el dueño de Toyota. os impostos para o dono da Toyota têm que ser mais altos ainda. Porque el dueño de Toyota Ah, porque o dono da Toyota, está muito rico. ele está rico demais. Entonces vamos a subir impuestos Então vamos subir os impostos para Toyota. para Toyota. ¿Sabe que nunca el rico paga el impuesto? Mas sabia que ele nunca pagou imposto? Siempre lo va a pagar usted. Sempre é você que vai pagar. El pobre, el necesitado va a pagar todos los impuestos. O pobre e necessitado vai pagar todos os impostos. El que va a comprar el auto va a comprar todos los impuestos. Porque quem é que for comprar o carro é que vai pagar todos os impostos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos fazer um pequeno exercício. Este carro, Esse carro, el último impuesto o último imposto es el IVA, el impuesto al valor agregado. é o IVA, IPVA. IPVA. Y luego también debe haber otro impuesto que puede ser impuesto a la transacción o E algo pode ser así. que tenha outros impostos também. Y acumulado normalmente es un 30%. E acumulado vai dar mais ou menos uns 30%. Ahí nomás al final. E aí, no final. Ahora este auto, todas las partes no son hechas en Brasil. Agora, esse carro, nem todas as partes são feitas no Brasil. Hay un impuesto por importar las Então partes. tem um imposto por importar. Ahí hay otro 30%. Tem mais uns outros 30%. Ahí va 60%. E aí já chegou nos 60%. Ahora imagínense solo las ruedas do carro. Agora imagina que as rodas do carro, El permiso solo para extraer el recurso natural para fazer a roda. o licenciamento para poder extrair o recurso natural para fazer a roda. Y no pensemos que no hubo corrupción. Vamos fazer de conta, tá? Que não teve corrupção. Porque si hubo corrupción también está en el precio del auto. Porque se tiver corrupção, vai estar também no preço do automóvel. Porque el empresario agrega la corrupción como si fuera un gasto normal. Porque o empresário, o que ele faz? Ele agrega o valor da corrupção lá no valor no valor final, como se fosse algo normal. Y ahora eso solo para hacer la rueda. Ahora los trabajadores pagaron impuesto. Aí só para fazer a roda, os trabalhadores pagaram imposto. Luego se tuvo que hacer producción. E então foi colocado em produção. Luego se vendió a Toyota porque Toyota no es el que hace la E aí rueda. vendeu para a Toyota, porque não é a Toyota que faz Ahí a hay roda. otro impuesto. Aí então tem mais um imposto. Y para importarlo es otro impuesto. E para importar é outro imposto. Ahora imagínense todas las partes del auto. Agora imagina todas as partes desse automóvel. Y todo lo paga você. E tudo é você que paga.
el costo del auto O custo do automóvel, es 75% es impuestos, licencias, etc. 75% a impostos e etc. Si usted lo suma todo, Se você não somar tudo, se você somar tudo, el valor real de hacer el auto es solo el 25%. o valor real desse automóvel vai ser só 25%. Esto quiere decir lo mismo cuando usted va al supermercado. E isso é a mesma coisa quando você vai ao supermercado. De todo lo que usted compra en el De supermercado, tudo que você compra no supermercado, termina siendo más o menos la misma proporción. Un poco Tem- más, un poco menos. acaba sendo mais ou menos a mesma proporção. Un poco más, un poco menos. Pode ser que seja um pouco mais ou um pouco menos. Esto quiere decir que si usted trabaja 40 años de su vida Isso quer dizer que se você trabalha 40 anos da sua vida para dejar una herencia para sus hijos, para deixar uma herança para os seus filhos, usted trabaja para que sus hijos vivan bien. você trabalha para que os seus filhos vivam bem. Usted trabajó 10 años para sus hijos Você trabalhou 10 anos para os seus y filhos 30 años para el Estado. e 30 anos para o Estado. Siguiente diapositiva. Próximo. Benjamin Franklin, un pensador cristiano, Benjamin Franklin, um pensador cristão, dijo esto: ele disse assim: à medida que o povo fica mais feliz devido à soma dos impostos, o governo precisa de mais dinheiro para poder controlar a resistência e comprar a polícia e os militares. el cuento de que los recursos se están acabando Esse conto de que os recursos estão acabando, es para que usted no tenga indignación, esse mito é para que você não tenha indignação, para que el pueblo no se levante. para que o povo não se levante. La mayoría de las revoluciones en el mundo A maioria das revoluções no mundo fueron por los impuestos. foi por causa dos impostos. ¿Por qué nos quisimos independizar de Portugal o de España? Ah, porque nós quisemos ficar independentes de Portugal, da Espanha, Porque nuestros impuestos iban para allá. porque os nossos impostos subiram demais. Pero cuando es nuestro propio pueblo que nos oprime, Mas quando é o nosso próprio povo que nos oprime, está bom. tá tudo bem então. Estas siguientes dos mentiras es más fácil y más corto de explicar. As próximas duas mentiras, elas são mais fáceis e são mais curtas de explicar. Nos dicen que estamos sobrepoblando la tierra. Então, a outra mentira diz que estamos superpovoando a terra. Toda persona produce más de lo que consume. Toda pessoa produz mais do que consome. Una persona da aproximadamente, crea 3 empleos. Uma pessoa cria aproximadamente 3 empregos. Esto quiere decir, esto no es un empresario, es una persona normal. Isso eu não estou falando aqui de um empresário, estou falando de uma pessoa normal. Porque usted, por ejemplo, tiene un carro y tiene que llevar al mecánico. Porque você, por exemplo, tem um carro e você tem que levar ele ao mecânico. Tiene su casa, tiene aire acondicionado, tiene que arreglar. Na sua casa tem ar-condicionado e aí você tem que consertar ele. Entonces toda persona siempre está creando 3 empleos. Ou más seja, o menos. toda pessoa, mais ou menos, ela cria 3 empregos. Cada persona que nace neste mundo Cada pessoa que nasce nesse está mundo, creando, va a crear 3 nuevos empleos. ela vai criar pelo menos 3 novos empregos. Pero si tú crees que esa persona va a llegar a tirar parte de esos recursos, Mas se você pensar que essa pessoa vai tirar dos seus recursos, entonces una persona que nace es una persona que le quita el pan a otro. então a pessoa que nasce, ela está tirando o pão do outro. Pero eso es mentira, eso Mas no isso- funciona así. Isso é mentira, não é assim que funciona. Una persona nace y produce Uma pessoa que nasce, ela produz. más de lo que consume. Ela produz mais do que Y consome. crea más E empleos. cria mais empregos. Más población es más riqueza. Mais população significa mais riqueza. Un pequeño ejercicio. E um pequeno exercício Aquí aqui. entre nosotros imaginemos crear una microeconomía. Vamos imaginar aqui entre nós que nós vamos fazer uma microeconomia. Y cada uno de ustedes va a elegir algo que va, un bien o un servicio que va a ofrecer. E cada um de vocês vai escolher um bem ou um serviço que você vai oferecer. Entonces digamos que acá el varón va a hacer camisetas. Então vamos pensar aqui que este homem vai fazer camisetas. Aquí la señora va a hacer peluquería, va a Essa hacer mulher aqui, corte, ela vai barbería. ser cabeleireira.
Y así cada uno va a elegir algo. E assim cada um vai escolher algo. Yo soy el banco. E eu sou o banco. ¿Cuántos yo sé que tengo que imprimir? Quanto dinheiro eu sei que eu preciso imprimir? Si yo imprimo más de los bienes y servicios que aquí tenemos, Se eu imprimo mais do que os bens e serviços que nós temos aqui, yo voy a crear una inflación eu teria que gerar uma inflação y todos sus precios van a subir. e todos os preços vão subir. Y si yo imprimo menos, Agora, se eu imprimir menos, todos sus precios van a bajar. todos os seus preços vão baixar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Então, o que acontece? Si aquí somos 50 personas Se nós temos aqui umas 50 pessoas y yo hago 2000 camisetas, e eu faço 2.000 camisetas, ¿está bien o está mal? tá bom ou tá mal? Está mal. Tá mal. Porque aquí solo hay 50 personas. Isso é ruim, porque aqui só tem 50 pessoas. Entonces, en una economía, Então, uma economia, más población mais população, es más negocio, é mais negócio, es más riqueza, é mais riqueza, más personas pueden comprar, mais pessoas podem comprar y la economía es mejor. e a economia é melhor. Mientras menos población, Quanto menos população, es más crisis. é maior a crise. Sigamos. Vamos continuar. Hoy los jóvenes no quieren tener hijos. Hoje os jovens não querem ter filhos Es un problema serio. e isso é um problema sério. La economía de Europa va a entrar en un colapso absoluto. A economia da Europa vai entrar num colapso absoluto Porque los jóvenes allá ya no quieren tener hijos. porque os jovens lá já não querem ter filhos. El presupuesto la economía va a caer. A economia, o orçamento vai Casi cair. el 50% de la factoría va a cerrar. Quase que 50% das indústrias vai fechar Y la crisis va a ser horrible. e a crise vai ser horrível Y ya se está sintiendo. e isso já está sendo sentido. Porque como no hay población joven, no hay Porque población que trabaje. Como não há população jovem, não há população que trabalha. Mire las estadísticas. Veja as estatísticas. Hoy los musulmanes, Hoje os ahí muçulmanos está, son los únicos que están teniendo muchos hijos. são os únicos que estão tendo muitos filhos. Y como están teniendo muchos hijos, E como estão tendo muitos filhos, ellos son la población más grande de Europa. eles são a população maior da Europa, maior população da Europa. Ahora en 20 años, Então, em 20 anos, toda Europa va a ser totalmente a musulmana. Europa vai ser totalmente muçulmana. Y gracias a eso, E graças a isso, hoy son la religión más grande del mundo. hoje o muçulmano é a religião maior do mundo, a maior religião do mundo. Porque tienen muchos hijos. Porque eles têm muitos filhos Nosotros los cristianos e nós cristãos ya no queremos tener hijos. já não queremos ter filhos. Esto es Europa. Isso aqui é a Europa. La tasa de reemplazo es 2.2. A taxa de Reemplaço. reemplaço, substituição? El Não. reemplazo es cuando, digamos, yo y mi esposo somos dos. Sim, eu e meu esposo somos dois. Tenemos que tener dos hijos Então nós temos que ter dois filhos para reemplazarnos. para poder nos substituir. Eso. Porque un día yo me voy a morir y mi esposo se va a morir Porque y um vamos a dia dejar dos. eu e meu esposo vamos morrer e nós vamos deixar dois. Entonces, para la tasa de reemplazo A taxa de substituição es 2.2. é 2,2. Porque si un filho muere, Porque se o filho morre, igual bajamos la tasa. então nós baixamos a taxa. En el mundo tiene que ser 2.2 para poder sustituir. E no mundo é necessário ter 2,2 para pelo menos poder substituir. Dios nos mandó a multiplicar. E Deus nos mandou multiplicar. Si tenemos solo dos hijos, Nós temos, se a gente tem só dois filhos, estamos reemplazando, então, sustituyendo. a gente só está restituindo. Si tenemos tres, Substituindo, perdão. Mas Agora, se temos 3, estamos sumando. aí nós estamos somando. Recién cuando tenemos 4, Agora, quando nós temos 4, recién estamos multiplicando. aí sim nós estamos multiplicando. Recebe aí. É forte. Ese versículo no ha sido abrogado, ¿eh? Esse versículo ele não foi apagado, hein? ¿Sabía que toda la población del mundo, Você sabe que toda a população do mundo, 8.000 millones de personas, 8.000 milhões de pessoas, Entra- 8 milhões de pessoas, 8.000 millones, 8.000 milhões, entran en Brasil entram no Brasil. 8 Cada bilhões, família- né? Falei errado. 8 bilhões, cada família con una casa con patio adelante y patio atrás. com uma família com Con patio pátio, tá? Com quintal na frente e quintal atrás.
toda a população do mundo entra em Brasil. Toda a população no mundo caberia no Brasil. Agora. ¿Dónde está la sobrepoblación? Então, cadê a superpopulação? Con la tecnología actual, Com a tecnologia atual, podríamos alimentar a 31 mil millones de personas. nós poderíamos alimentar 31 bilhões de pessoas. Y solamente hay 8 en el mundo. Isso, há somente 8 bilhões no mundo. La Tierra tiene suficiente espacio A Terra tem espaço suficiente para alimentarnos para nos alimentar y para producir. e também para produzir. Y para que podamos vivir bien. E para que possamos viver bem. Última, E o último, slide 38. a terceira mentira sobre o aquecimento global. Esto es muy fácil. E é muito fácil aqui. La Tierra ya no está calentando. A Terra já não está esquentando. Hace 100 años, Há 100 anos atrás, todos los científicos os cientistas todos decían que venía la próxima era del hielo. diziam que viria a próxima era do gelo. 100 años después, 100 anos depois, ahora calentamiento global. agora o aquecimento global. Pero como hace 10 años ya no está el mundo calentando, Mas mais ou menos, como o mundo há mais ou menos 10 anos já não está superaquecendo, né? tuvieron que Aquecendo muito. cambiar el discurso Então eles têm que mudar o discurso a cambio climático. para mudança climática. Ya no falan calentamiento global, Agora eles já não falam mais sobre aquecimento global. hablan de cambio climático. Eles falam sobre mudança climática. Y yo tengo algo muy revelador que compartir E eu con tenho algo muito revelador para algo que compartilhar com você vocês. não conhece. Algo que você não conhece. El clima cambia. O clima muda. Clima cambia. O clima muda. Así como el mundo tiene estaciones, Assim como o mundo tem estações, perdón, así como las naciones tenemos estaciones, assim como nós, nações, temos estações, la tierra tiene a estaciones. Terra também tem estações. Tiene siglos que se calienta Tem séculos que ela se esquenta y siglos que se enfría. e séculos que ela esfria. Eso es una producción natural de la tierra. Isso é uma produção natural da Terra. Vamos a la diapositiva número 41. Vamos até a número 41. El calentamiento global O aquecimento global Sígale, é lea. uma desculpa usada para limitar a soberania das nações e justificar uma agenda econômica, social e política global. Porque si la tierra se está acabando, Porque se a Terra está acabando, si estamos sobrepoblando, se nós estamos superpovoando a Terra, si los recursos se van a acabar, se os recursos vão acabar, entonces tenemos que unir a toda la humanidad. então nós temos que unir toda a humanidade. Ya no importa nuestras naciones. Já não importa as nossas nações. Ahora tenemos que unirnos en un gobierno mundial que tiene que administrar Agora todo. nós temos que ter um governo mundial que tem que administrar tudo. Entonces las naciones empiezan a dar sus recursos Então as nações começam a dar seus recursos para unos pocos allá arriba, para os poucos que estão lá em cima, para que puedan controlar el mundo. para que possam nos controlar. Quiero terminar E eu quero terminar con estas frases. com essas frases. Siguiente. Essas frases. Você lea Thomas Jefferson. Thomas Jefferson disse assim: conferir muitas responsabilidades ao governo é perigoso, pois um governo grande o bastante para te dar tudo o que você quer é grande o bastante para tirar tudo o que você tem. Seguinte. O próximo, Benjamin Rush. Ele disse: a liberdade só pode existir em uma sociedade com conhecimento. Sem ela, seus cidadãos são incapazes de conhecer seus direitos. E a última frase. E a última de Thomas Jefferson: esclareça o povo em grande escala e a tirania e a opressão se dissiparão, como a escuridão quando a luz se acende. Así como la verdad hace libre al individuo, Assim como a verdade faz o indivíduo livre, cuando la verdad de Dios quando a verdade de Deus entra a la nación, entra na
nação, las naciones son libres. as nações também são livres. Por eso vayan Por isso vá y disipulen las e naciones, discipule as nações, enseñando todas las cosas. ensinando todas as coisas. Deus abençoe muito. Deus abençoe vocês, irmãos. Sim, você pode falar. Vai. Nós estamos aqui, ó, com os livros. São 2 livros dela que foram lançados pela editora Rica. Já estão, né, em português. É o Destronando o Estado e também Multiplicação Geracional. E você pode também, se você quiser, ela pode autografar ali. Nós trouxemos também outros 2 livros da editora Rica e você pode ali adquirir junto conosco. Obrigada, pastora. Amém. Se coloca de pé nessa noite. Ela tem um QR Code aqui, ó. Aqui. Esse QR Code você pode acessar ali. E ela vai dar de presente o PowerPoint de hoje, tá? Então, quem quiser escanear, não sei, tem um outro antes desse, aqui isso. Então, se você quiser escanear aqui, e aí você vai poder acessar para poder receber esse PowerPoint de hoje. Amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor pela vida da pastora Irene. Amém. No qual eu acredito que o Senhor tem levantado, né? A pastora Irene nesse tempo. Porque nós sabemos que a segunda palavra também nos diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Se nós olharmos para a história, o governo sempre esteve na mão da igreja. A educação sempre esteve na mão da igreja. A saúde sempre esteve na mão da igreja. Bem, mas ao longo do tempo a igreja foi delegando isso ao Estado, foi delegando isso, né? E fomos perdendo, mas eu creio que há um novo tempo. Eu creio que há um novo tempo. Eu creio que está surgindo um novo tempo, não só no Brasil, mas em todas as nações da terra. Eu creio que a luz, né, ela está raiando. Eu creio que a luz está dissipando toda a escuridão e toda a ignorância. Amém? Eu creio que o Senhor está trazendo luz, está nos levando a um lugar e a uma nova mentalidade. A mentalidade de Cristo, uma mentalidade de governo, amém? Uma mentalidade de tomar de volta aquilo que nós entregamos. Aleluia, amém? Aleluia. Adore o Senhor, vamos adorar o Senhor um pouquinho. Aleluia. Se trata de Cristo.